Olá, boa tarde. O meu nome é Beatriz. Eu sou estudante do terceiro ano de licenciatura em Letras Inglês da Unesp de São José do Rio Preto. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre collocation. O intuito dessa apresentação é explicar algumas coisas que são ideais, essenciais para a escrita acadêmica, e collocation é uma delas. Mas afinal, para nós começarmos, o que é collocation? Bom, collocation, de acordo com o Cambridge Dictionary, se refere a como as palavras são colocadas juntas dentro de uma língua, dentro de um idioma. Então, dentro dos idiomas, nós temos determinadas combinações que são utilizadas pelos falantes daquele idioma e que fazem sentido quando colocadas juntas. É importante dizer que essas combinações que nós fazemos não necessariamente têm um fundo gramatical. A verdade é que não existe uma explicação gramatical do porquê nós fazemos determinadas combinações em detrimento de outras combinações. E isso acontece em todos os idiomas. Começando, por exemplo, do português, que é um exemplo mais próximo de nós temos, por exemplo, combinações como tomar um banho, como tomar água e também beber água. Então, por que eu utilizo mais, por exemplo, beber água do que tomar água? Ou posso utilizar tomar um ônibus, mas eu utilizo mais subir ou pegar um ônibus. São essas combinações de palavras que nós fazemos. No inglês, isso também acontece. Por exemplo, nós temos make e do. Make e do são considerados sinônimos, né? Nós traduzimos do português como fazer, mas os falantes nativos de inglês não utilizam essas duas palavras como sinônimos propriamente ditos. Então, determinadas combinações para determinados contextos são feitas com do e determinadas combinações para outros contextos são feitas com make. Por exemplo, make tea ou do homework, que seria fazer um chá ou fazer a tarefa. Por que nós utilizamos, por que os falantes de português utilizam mais make tea ao invés de do tea ou do the homework ao invés de make the homework? A verdade é que isso então, explicado pela collocation, né? Porque para os falantes de inglês soa mais natural falar make tea e do the homework do que outra maneira. Isso quer dizer que se você falar, por exemplo, make homework ou do tea, eles não vão entender? Sim, eles vão entender, mas o que acontece é que vai soar não natural. Outro exemplo, com a palavra job, a gente pode dizer look for a job, apply for a job, get a job ou catch a job. São exemplos aqui de combinações que nós podemos fazer em inglês com a palavra job. Exemplos aqui de algumas collocations que são típicas e algumas que são consideradas incorretas, né? Que são aquelas que não são utilizadas pelos falantes de inglês. Então, por exemplo, eu posso dizer heavy rain ao invés de thick rain, que seria, de certa maneira, sinônimo, mas é mais utilizado heavy rain. Ou high temperature ao invés de tall temperature. As duas são traduzidas e podem ser vistas como alto, né, tall, e high, mas elas não são utilizadas com as mesmas combinações de palavras. Tall é utilizado mais para altura, por exemplo, de metros, né, altura de pessoas, e high para outras coisas que sejam consideradas altas. Scenic view ou scenic picture. Então, por que eu utilizo scenic com view e não com picture? Tudo por causa dessa questão de combinação de palavra. E have an experience é um ou do ou make an experience. Então, por que essas combinações são feitas? E é essa questão que eu mencionei anteriormente, de uma parecer mais natural e a outra não parecer tão natural assim. Então, por exemplo, the fast train e fast food, e não quick train ou quick food. Ou a quick shower e não a fast shower, e a quick meal e não a fast meal. Então, vejam que são palavras que têm um significado bem próximo, mas que não são utilizadas nas mesmas estruturas.
E aí, pegando um pouquinho mais do lado gramatical, nós temos alguns tipos de collocation, né? Alguns tipos de palavras que são usadas nessa collocation. Então, nós temos adverb mais adjective, que é advérbio e adjetivo. Então, por exemplo, we enter a rich decorated room. Ou, are you fully aware of the implications of your action? Então, aqui o que nós temos destacado são essas collocations mais utilizadas. E aí tá na ordem, advérbio, logo depois um adjetivo. Nós temos também adjetivo e substantivo. Por exemplo, the doctor ordered him to take regular exercise. Ou, the Titanic sank on its maiden voyage. Então, nós temos o adjetivo e logo em seguida o substantivo. Temos também a combinação noun, noun, substantivo e substantivo. Let's give Mr. Jones a round of applause. Ou the ceasefire agreement came into effect at 11 a.m. Então, nós temos aqui dois substantivos, round of applause, fazendo essa combinação. Temos também substantivo mais verbo, noun plus verb. Então, the lion started to roar when it heard the dog barking. Ou snow was falling as our plane took off. Então, temos aqui combinação de substantivo e verbo, como dog barking, que é o cachorro latiu. Nós temos também a combinação de verbo mais substantivo. I always try to do my homework in the morning after making my bed. E aqui nós temos um exemplo que retoma aquele lá do princípio, que é uma collocation regular do inglês. Do my homework, que nós traduziríamos como fazer minha tarefa, e making my bed, que nós traduziríamos como fazer a cama. E aí, eles não são utilizados aqui como sinônimos. Eu não posso inverter a ordem porque soa não natural. He has been asked to give a presentation about his work. Então, give a presentation, um verbo e um substantivo. Nós também temos a possibilidade de um verbo mais uma expressão com preposição. Por exemplo, we had to return home because we had run out of money. Ou, at first her eyes filled with horror, and then she burst into tears. Então, temos aqui os verbos que é had run e burst, e as expressões que são com preposição, né? As locuções preposicionais. Out of money e into tears. Nós temos também verbo mais advérbio. Então, she placed her keys gently on the table and sat down, and Mary whispered softly in John's ear. Então, nós temos aqui dois exemplos de verbo mais advérbio, placed e gently, por exemplo. E aí eu trouxe para vocês observarem também alguma lista de collocations mais utilizadas no inglês. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas como que eu, não falante nativo, vou saber quando utilizar quais collocations? A verdade é que, como não é uma questão gramatical, a gente não tem regras específicas de como você vai saber quando utilizar cada uma. A realidade é que a única maneira é você estar em contato com a língua. Então, é ouvir falantes nativos falarem, conversar, ouvir músicas, assistir séries, assistir programas, porque aí você vai ver como os falantes usam e fazem essas combinações. Do a favor, do the cooking, do the housework, ou make a difference, make a mess, make a mistake, ou have a good time, have a bath, have a drink, ou take a break, take a chance, take a look. Então, a única maneira de realmente saber como utilizar essas collocations é estar em contato com a língua. Não existe nenhuma fórmula secreta para isso. A realidade é que você tem que estar em contato com a língua e assim você vai saber como utilizar essas collocations. Eu deixei para vocês também aqui abaixo o link, alguns exercícios para vocês fazerem sobre collocations. Então, nesses exercícios,
tem ali as instruções certinhas, são todos exercícios de completar com verbos ou completar com advérbios, e tem também as keywords, que são as respostas, que são importantes para vocês verem o quanto vocês estão compreendendo, o quanto vocês compreenderam